Fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada acidez. É considerado um problema ambiental que ocorre principalmente em países industrializados. Sua origem pode ser natural, principais geradores seriam os vulcões, que emitem partículas compostas de enxofre, de poeira, e processos biológicos, ocorridos no solo, em solo, antrópica, que são chamados de antrópica. Os principais geradores são indústrias e veículos. Os óxidos de enxofre e de nitrogênio são os principais componentes da chuva ácida. Esses compostos são liberados da atmosfera através da queima de combustíveis fósseis. Ao reagirem com as gotas de água da atmosfera, formam o ácido sulfúrico e ácido nítrico. Junto, esses dois ácidos provocam o aumento da acidez da água da chuva. O dióxido de carbono existente na atmosfera já torna a chuva levemente ácida, mesmo em condições naturais. O pH natural da água é 7 e, quando em equilíbrio com o CO2 atmosférico, é 5,6, pouco ácido. O que a chuva ácida causa no meio ambiente? Em excesso, pode causar extinção de animais e até vegetais, polui rios, fontes de água e prejudica o ser humano com doenças pulmonares, por exemplo. Para o solo, a chuva ácida torna-o improdutivo, sujeito à erosão e acaba com florestas, destrói lavouras e dificulta plantações. Maneiras de evitar a chuva ácida. Uma vez que o ser humano é o principal causador, a solução para o problema da acidificação no meio ambiente está em principalmente reduzir a emissão de poluentes. Entre elas temos filtrar e desintoxicar a água antes de devolvê-la aos rios, reduzir a emissão de gases poluentes, favorecer a geração e uso de energia limpas, diminuir o consumo energético nas fábricas e empresas, desenvolvimento de energias limpas, plantar mais árvores, conscientizar a população sobre a importância da redução do consumo e de energia nas casas e fomentar o uso de carro elétrico e de outros veículos não poluentes, como a bicicleta. Chuva ácida é comum na China, na Europa Ocidental e na Rússia, pois esses países emitem esses poluentes, carvão com enxofre, para gerar calor e eletricidade. O termo chuva ácida foi usado pela primeira vez pelo químico e climatologista inglês Robert Augustus Smith em 1852. O usou para descrever, por meio de um estudo, a situação vivenciada em Manchester, no Reino Unido, quando ocorreu a precipitação com elevada acidez no período da Revolução Industrial. Locais brasileiros mais propensos para chuvas ácidas é todo o estado do Rio de Janeiro e de São Paulo e a Zona Franca de Manaus, devido ao alto número de indústria e de automóveis poluentes. Olá, bem-vindos ao Biologia Ilustrada. Eu sou o professor Lucas e hoje vamos falar de chuva ácida. A Revolução Industrial no século XVIII trouxe vários avanços tecnológicos e mais rapidez na forma de produzir. No entanto, provocou uma alteração no meio ambiente. As máquinas a vapor queimavam toneladas de carvão mineral para gerar energia. Nesse contexto, alterando as propriedades da atmosfera e, como consequência, alterando o pH da chuva. O químico Robert Smith, em 1872, foi o primeiro pesquisador sobre a chuva ácida na cidade industrial inglesa de Manchester. Atualmente, a chuva ácida é um dos principais problemas dos países industrializados, formada pela emissão de gases originados da queima de combustíveis fósseis. Como o próprio nome diz, a chuva ácida é ácida, estando com um pH abaixo de 7. Tem registros de alguns locais que chegaram a ter chuva ácida com um pH de 4,8. E como essa chuva se origina? Quando há precipitação, a chuva se encontra com alguns poluentes no meio, havendo assim uma reação química. O dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio presentes na atmosfera, há uma reação química com esses óxidos, formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. A chuva ácida causa inúmeros danos. Acidez no solo, o solo fica mais ácido, alterando assim as bactérias presentes no solo, alterando a decomposição.
alterando o ciclo do nitrogênio, alterando o crescimento de raízes. Essa acidez caindo nos corpos de água, como lagos e rios, acidifica o meio, atrapalhando a cadeia alimentar, levando à morte de peixes. Esse tipo de chuva pode até mesmo provocar o descontrole de ecossistemas ao exterminar determinados tipos de animais e vegetais, podendo também prejudicar o ser humano, causando doenças cardiorrespiratórias. Este problema tem se acentuado em países industrializados, principalmente nos que estão em desenvolvimento, como por exemplo Brasil, Rússia, China, México e Índia. O setor industrial destes países tem crescido muito, porém de forma desregulada, agredindo o meio ambiente. Nas décadas de 70 e 80, na cidade brasileira de Cubatão, a chuva ácida provocou muitos danos ao meio ambiente e ao ser humano. Os gases poluentes emitidos pelas indústrias estavam gerando muitos problemas de saúde na população da cidade. Foram relatados casos de má formação do sistema nervoso e outras anomalias físicas. A chuva ácida também provocou desmatamentos significativos na Mata Atlântica da Serra do Mar. Estudos feitos pela WWF mostraram que nos países ricos o problema também acontece. Estima-se que 40% dos ecossistemas estão sendo prejudicados pela chuva ácida, associado a outros impactos. Contudo, podemos evitar esse fenômeno, buscando alternativas aos combustíveis fósseis. Hoje em dia, esses combustíveis são utilizados para suprir 75% dessa demanda energética. Podemos modificar esses números pela metade, buscando fontes renováveis de energia. Entretanto, precisamos modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer sua parte, mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais. Obrigado.